Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, analisando principalmente três aspectos da Segunda Guerra: as motivações, o que de fato levou a essa guerra, as características das fases dessa guerra e os efeitos, ou os resultados, ou que alguns consideram como consequências da Segunda Guerra Mundial. Quando se para refletir sobre o que levou, o que motivou, ou os motivos, fatores da Segunda Guerra Mundial, vale apenas a reprodução de uma frase do primeiro-ministro da Grã-Bretanha nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro inglês, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele teria dito a seguinte frase, usado a seguinte expressão: esta guerra que está por começar, ele se referia à Segunda Guerra Mundial, é uma continuação da Primeira Guerra. Olha só, a Segunda Guerra Mundial é a continuação da Primeira. Quando ele fala essa frase, quando ele utiliza essa expressão, que a Segunda Guerra Mundial ela foi a continuação da Primeira, na verdade faz sentido. Porque a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra inacabada. A Primeira Guerra Mundial ela deixou, na verdade, fissuras, brechas, para que se tivesse uma Segunda Guerra Mundial. Pelos próprios resultados que a Primeira Guerra Mundial trouxe, pela destruição da Europa, dos grandes impérios europeus, pelos milhões de mortos, que na Primeira Guerra Mundial fala-se em cifras de mais de 10 milhões, pelos tratados, os tratados que na verdade se caracterizaram como o Tratado de Versalhes, como o Tratado dos Vencedores, que deveria beneficiar aos vencedores, o tratado extremamente humilhante, pelo próprio contexto da crise de 29, que piora a situação na Europa, pelo nazifascismo, que vai ascender ao poder principalmente na Itália, de Mussolini, na Alemanha, de Hitler. Então, existem fissuras, existem feridas que não foram curadas, deixadas pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra inacabada. E por conta disso, nós teremos o desenrolar da Segunda Guerra. Isso fica muito mais evidente quando nós definirmos, de uma forma mais específica, os motivos que levaram à Segunda Guerra. Como, por exemplo, a redivisão dos mercados pelo eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ou seja, a proposta de fazer uma nova divisão de mercados, uma nova divisão territorial. E essa proposta vem de quem? Vem dos países que não foram beneficiados no pós-Primeira Guerra Mundial. Essa proposta vem dos países que sofreram principalmente com os tratados pós-Primeira Guerra Mundial. Essa proposta vem principalmente, sabe de quem? Da Alemanha nazista. Em menor proporção, da Itália fascista. E de uma proporção tão significativa como a da Alemanha nazista, do Japão ultranacionalista, lá na Ásia. Observe que Hitler falava da formação de um terceiro Reich, de um espaço vital. Observe que a Alemanha nazista dizia, na verdade, que o alemão era ariano, e o alemão ele deveria recuperar tudo aquilo que ele tem direito. Ele deveria formar o seu terceiro império, ele deveria buscar o seu espaço vital. A Alemanha tem que recuperar tudo aquilo que tem direito. Então, essa proposta de redivisão de mercados, principalmente pela Alemanha nazista e pelo Japão, muito mais do que pela Itália, observe que a Alemanha nazista e o Japão, eles começam a fazer uma política militarista, expansionista, desde o início da década de 1930. A Alemanha
vai anexar na Europa, por exemplo, o território da Áustria, um processo chamado de Anschluss. A Alemanha vai aumentar seus contingentes militares, desrespeitando até cláusula do Tratado de Versalhes. A Alemanha nazista. A Alemanha vai invadir a região dos Sudetos. A Alemanha vai interferir na guerra civil da Espanha. A Alemanha nazista deu apoio para o franquismo, lá na Guerra Civil Espanhola. A Alemanha simplesmente participa da Conferência de Munique e se nega, na prática, né, naquele momento, prometeu para o governo francês, para o governo inglês, que estiveram nessa conferência em 38, que não iriam invadir a Polônia, e invadiram a Polônia em 39. Inclusive formaram um pacto de não agressão com a União Soviética stalinista, onde nas escondidas Hitler e Mussolini estariam combinando também, além desse pacto de não agressão mútua, estariam combinando uma divisão da Polônia. Em 39, a Alemanha invade a Polônia. E aí eu tenho o quê? O estopim da Segunda Guerra Mundial. A causa imediata da Segunda. Algo semelhante o Japão está fazendo na Ásia. Avançando, fazendo uma política expansionista semelhante ao que a Alemanha está fazendo, propondo uma redivisão de mercados. Nem mesmo a política de apaziguamento proposto pela França e pela Inglaterra, que de certa forma acabou estimulando a guerra, a política de apaziguamento que fez vista grossa, porque a França e a Inglaterra, literalmente, fizeram vista grossa à militarização e ao expansionismo da Alemanha nazista, que desde o começo de 1930, você observa que ele vem acontecendo. E desrespeitando cláusula do Tratado de Versalhes. Essa política de apaziguamento que provavelmente o governo francês e inglês acabou realizando, se deve ao fato de que, com a expansão dessa Alemanha nazista pela Europa, isso seria uma forma de quê? De frear o avanço das esquerdas comunistas. Ou mesmo, alguns autores chegam a falar que essa política de apaziguamento é porque a França e a Inglaterra temiam uma nova guerra, diante das proporções de perdas que se teve lá na Primeira Guerra Mundial. O fato é que a política de apaziguamento, ela acabou favorecendo cada vez mais a Alemanha se agigantar nessa política de conquista. E quando se quis parar a Alemanha, tarde demais, Segunda Guerra Mundial. Observe que nós temos também rivalidades nacionalistas, nós temos também formação de alianças beligerantes, alianças militares, de um lado o eixo Roma, Berlim, Tóquio, Itália fascista, Alemanha nazista, Japão ultranacionalista, do outro lado Estados Unidos, que é um país democrático, a França, democracia, Inglaterra, democracia, que a União Soviética não participa do início da guerra, ela fez um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Então, é evidente que a formação dessas alianças, eixo, Estado totalitário, aliados, Estados democráticos, mostram como a guerra também é uma guerra política. Ela acaba sendo uma guerra de natureza política. Democracia versus totalitarismo. E o estopim, a causa imediata, como falamos, a Alemanha invadindo a Polônia em 39 e começa a guerra. Uma guerra que, se nós analisarmos as características gerais das fases, no primeiro momento você tem uma guerra na Europa, acontecendo também ali na África e na Ásia. Você não tem, por exemplo, no primeiro momento, uma guerra de proporção mundial, pelo menos em relação à América. Observe que na primeira fase, você ainda não tem, antes do incidente lá na Ásia, quando o Japão resolve atacar a base norte-americana no Havaí, no Pacífico, e a partir dali, já é em 1941, aí sim, aí os Estados Unidos vão entrar na guerra, o Brasil só vai entrar na guerra em 1943. Então observe que nesse primeiro momento, nos primeiros anos da guerra, você tem uma guerra principalmente na Europa, que vai ocorrer também na África, na Ásia, mas principalmente na Europa.
Você tem uma guerra que na Europa e na própria Ásia você vê o avanço significativo tanto do Japão na Ásia como da Alemanha. A Alemanha ocupando vários territórios da Europa. A Alemanha, inclusive, ocupando a França de uma forma inteligente. Ou seja, o norte da França, os nazistas tomaram. O sul da França ficou um governo francês, o governo de Vichy, a República de Vichy, mas que era um governo que colaborava com a Alemanha nazista. Apesar de toda a resistência. Uma Alemanha ocupando, inclusive, parte do leste europeu. Uma Alemanha avançando da ocupação do parte do leste europeu. Uma Alemanha adquirindo cada vez mais vitórias significativas. Uma Alemanha bombardeando Londres. Uma Alemanha que avançou, ocupou vários territórios, e um dos fatores favoráveis, com certeza, foi a famosa Guerra Relâmpago. A Guerra Relâmpago foi muito importante, principalmente o ataque aéreo alemão. Isso foi, do ponto de vista militar, importante para esse avanço significativo da Alemanha nos primeiros anos da guerra. Entretanto, a partir de 41, o que se vê entre 41 e 43 é os aliados conseguindo equilibrar essa guerra. E isso no momento em que eu tenho, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos. A partir de 41, os Estados Unidos entram na guerra contra o eixo, ao lado dos aliados. Essa entrada dos Estados Unidos vai ser importante para que os aliados pudessem equilibrar a guerra, assim também como a quebra do pacto de não agressão pela Alemanha nazista. A Alemanha nazista, em 41, ela vai quebrar o pacto de não agressão, ou seja, ela vai invadir a União Soviética sem avisar os soviéticos. Os alemães, precisando inclusive de petróleo, invadem a União Soviética, quebra o pacto de não agressão, e aí você tem a entrada da União Soviética contra essa Alemanha nazista, contra o eixo, e apoiando os aliados. Apesar dos aliados serem capitalistas, e aqui eu tenho um comunismo. A entrada dos Estados Unidos na União Soviética, e os Estados Unidos segurando o Japão na Ásia, e a União Soviética entrando nessa guerra, acaba levando os aliados a fazer um equilíbrio dessa guerra. E a partir de 43 até 45, o que se observa cada vez mais é a vitória dos aliados. A vitória dos aliados. E nós temos aqui dois grandes acontecimentos nesse período de 43 a 45, porque aqui tem vários acontecimentos. Mas existem dois grandes acontecimentos, além de alguns tratados que foram feitos entre os aliados, que foram importantes, tratados estratégicos para poder superar, evidentemente, o eixo. Mas tem dois grandes acontecimentos que decidem o destino dessa guerra. Um deles, inclusive, contribui para a própria expansão também do comunismo no leste europeu. Como diria o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma poesia com o nome Carta a Stalingrado. E nessa poesia, Carlos Drummond, Carta a Stalingrado, ele nos mostra que a Batalha de Stalingrado, em 1943, a batalha que os soviéticos venceram os alemães nazistas, inclusive utilizando uma velha tática que eles usaram contra o Império de Napoleão Bonaparte no começo do século XIX, terras arrasadas. Os soviéticos superando os alemães, e não só vencendo os alemães na Batalha de Stalingrado, mas como também desocupando o leste europeu, inclusive os primeiros a chegar à Polônia, desocupando o leste europeu que estava ocupado pela Alemanha nazista. E Carlos Drummond diz, olha, a Batalha de Stalingrado ela é decisiva para a vitória dos aliados, assim como para a expansão do comunismo no leste europeu. Além da Batalha de Stalingrado, um outro grande acontecimento que nós teremos nesse terceiro e último momento da guerra é em 44, o famoso dia D. O dia que os aliados, sob o comando dos Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra,
com o apoio de forças francesas e principalmente da resistência civil francesa, os aliados conseguem chegar no norte da França, na Normandia, e eles expulsam os nazistas que estavam tomando o poder no norte da França. O norte da França é desocupado, é o famoso Dia D. Um outro episódio importante que teria favorecido a vitória dos aliados. É lógico que nós temos acontecimentos como a entrada do Brasil em 1943, principalmente combatendo contra os fascistas italianos na Batalha de Monte Castelo, os nossos pracinha da expressão "a cobra vai fumar". Principalmente a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Nós temos também vários tratados que vão ser feitos aqui nesse período, como o Tratado de Teherã, tratados que vão ser importantes para poder articular estratégias entre os aliados para poder superar a Itália fascista, que acaba sendo superado, e a Alemanha nazista, que acaba sendo invadida. Berlim é invadido. Tem até um filmaço, que é interessante, que esse filme, que vem através de uma obra literária, esse filme, ele, na verdade, dá indício de que Hitler, no momento que Berlim estava sendo invadido pelos aliados e bombardeado, Hitler teria cometido suicídio. A Berlim é invadida pelos aliados, pelos soviéticos, e você tem a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que vai trazer efeitos, resultados terríveis. Mas alguns deles bastante significativos. Talvez um dos mais terríveis foi a humanidade perceber o seguinte: o Holocausto existe. Os campos de concentração existem. Porque os aliados e os soviéticos se depararam com esses campos de concentração. Olharam pessoas mortas. Olharam sobreviventes. Recuperaram memórias. E esse foi um dos grandes efeitos que se teve. Observe que depois da Segunda Guerra Mundial, nós teremos a criação da ONU. E a ONU terá, com aquela ideia de estabelecer a paz mundial, a ONU terá diversos organismos, entre eles a Unesco. A partir da Unesco vai surgir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma declaração que ela é reflexo, principalmente, das práticas de holocausto cometido pela Alemanha nazista, acima de tudo, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que vai nos mostrar uma divisão de uma Alemanha através da Conferência de Potsdam. A Alemanha seria dividida pela conferência em 4 zonas de influência, uma francesa, uma inglesa, outra soviética, outra norte-americana. Porém, como a Europa ela vai sair destruída dessa guerra, os Estados Unidos vão se consolidar como grande potência hegemônica econômica mundial. O que é que acontece na prática com essa Alemanha? Essa Alemanha acaba sendo dividida em 2 áreas de influência. A parte ocidental, capitalista, com influência norte-americana, e a parte oriental, comunista, socialista, sob a influência da União Soviética. Isso porque o mundo pós-Segunda Guerra é um mundo bipolar. É um mundo que nós teremos surgimento de 2 grandes superpotências bélicas. 2 grandes superpotências bélicas. Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, comunismo ou socialismo. E aí, galerinha, nós teremos uma bipolarização, tá? Que diante dessa destruição da Europa, não só nós teremos uma divisão na prática da Alemanha, na parte ocidental norte-americana, a parte oriental soviética, que mais tarde, em função da Guerra Fria, o próprio Muro de Berlim, simbolicamente, vai mostrar uma das grandes marcas da divisão dessa Alemanha. Uma Segunda Guerra que também terá como resultado, pelo próprio enfraquecimento europeu, o processo de aceleração da descolonização da África e da Ásia. Uma descolonização que já vem acontecendo lentamente desde o pós-Primeira Guerra Mundial, mas que com o enfraquecimento da Europa e os movimentos nacionalistas e a Guerra Fria na África e na Ásia, o processo de descolonização ele acaba se acelerando. Esses foram os efeitos, as características e motivações da Segunda Guerra Mundial. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.